paz seja com todos. Eu me chamo Ronaldo e quero apresentar para vocês hoje o projeto Palavras de Vida Eterna. Palavras pronunciadas por nosso Senhor Jesus Cristo e que podem ser relevantes e te abençoar. Sendo essa a primeira reflexão do projeto, quero compartilhar com você o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 15. Sob a pergunta a seguir: por que temos, em geral, tanta dificuldade de obedecer? Quer seja aos nossos chefes, nos nossos trabalhos, quer seja em casa, pelos nossos pais ou pessoas mais velhas, obviamente, quando tem elas a experiência de vida, porque temos tantas dificuldades em obedecer. E por que não dizer por que temos tantas dificuldades em obedecer a Deus? Mas eu quero refletir sobre o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 3 e versículo 15. Esse versículo faz parte do texto em que o Senhor Jesus Cristo se dirige a João Batista para ser batizado por ele. E o que João Batista diz para Jesus que ele carecia de ser batizado por Jesus e não o contrário. Mas o versículo diz assim, essa foi a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Talvez para João, que entendia que o Senhor Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, sendo Deus, era maior do que ele, então não deveria o Senhor Jesus se aproximar para ser batizado, e sim João Batista, que necessitava ser batizado por João. Você deve se lembrar de uma ocasião onde os discípulos estavam reunidos, alguns discípulos reunidos com Jesus, e o Senhor Jesus começou a lavar os seus pés, um a um, lavando os seus pés e enxugando com uma toalha que ele havia cingido com ela. E ao chegar diante de Pedro para lavar os seus pés também, Pedro não queria rejeitar essa ação do Senhor Jesus, dizendo: não vai me lavar, você não pode me lavar os meus pés. O que o Senhor Jesus respondeu a Pedro: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro imediatamente disse: então lava tudo, lava os pés, lava a cabeça. O que Jesus respondeu para ele: não é necessário se lavar todo, é necessário lavar os pés. Talvez Pedro imaginava que por ele ser um dos discípulos, líder, não poderia ser dado esse exemplo de tamanha humildade e ser lavado pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus demonstrou ali que ele veio para servir e queria dar esse exemplo, passar esse exemplo para os discípulos, que eles também pudessem lavar os pés um dos outros e não ter essa questão de quem é o maior, entre os discípulos ou de quem é o maior entre os homens, mas ser humilde o suficiente para servir uns aos outros. E aqui o Senhor Jesus se aproxima para ser batizado por João Batista. O que ele diz, respondendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim. E Jesus disse a ele: deixa por agora,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. É necessário que se cumpra toda a justiça. É necessário que eu seja batizado. O Senhor Jesus foi um exemplo, foi um modelo a ser seguido de cumprimento de toda a justiça, de toda a ordenança, de toda a vontade de Deus. Então, dentro desse aspecto, que eu e você tenhamos isso em mente, o cumprir toda a justiça, o cumprir com a vontade de Deus. Há um texto em 1 Samuel, lá no capítulo 15, e no versículo 22, ele vai dizer que o obedecer é melhor do que sacrificar. O obedecer é melhor do que sacrificar. E nós, muitas das vezes, temos essa dificuldade em obedecer os preceitos de Deus, em obedecer os mandamentos de Deus, em obedecer as determinações de Deus. Certamente, se fizermos isso, seremos bem-aventurados. Bem-aventurado. O próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 28. E lá no seu último versículo 20, vai dizer assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor tem uma promessa para nós, para aqueles que obedecem, para aqueles que se submetem a Ele, a sua palavra, a sua voz. E a promessa é de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.